mulher, é meu filho, é meu pastor, é minha igreja, e nunca se conserta. Agora aquele que está aberto para a voz de Deus, lembra de Davi com Natan? Pequei. E aí se conserta e se ajeita. Quando é Saul, Saul fala o quê? Ah, os soldados, sabe como é que o pessoal é? Você demorou, por isso que eu fiz isso aqui. Matou todo mundo? Não. E por que eu estou escutando esse barulho de animal aí? Então a gente percebe que assim, ou seja, o profeta falou, fez pouco caso da palavra do profeta e ainda botou na conta dos outros. Fala, Jefferson. Eu já tive essa percepção da liderança estar usando uma correção para a igreja, usando assim, o Senhor mandou dizer. Aí, vamos dizer, depois a gente faz um exercício, um comentário desse e fala assim, será que o Senhor mandou usar? Usou mesmo? Né? Nós percebemos que ele usou daquele momento para chamar a atenção da igreja. Quer dizer, quando na verdade, assim... Depende, olha só. Raciocina comigo, olha aqui. Eu, por exemplo, eu saio do culto e vou para um motel com a minha namorada. E aí se de repente o meu pastor prega e fala o seguinte: olha, Deus está mandando eu dizer o seguinte, que você, que por exemplo, olha como é que são as coisas. Seu pai, Patrícia estava quando escutou eu falar isso, né? Por exemplo, meu pai, para dar um arroxo na minha mãe, paga aluguel, paga comida, paga isso, paga aquilo outro. E aí você vai querer ficar me dando uns amassos sem esforço nenhum? Então, por exemplo, se o pregador chega e fala, você que está, por exemplo, bagunçando a filha do bigode lá, você está errado. Deus está mandando dizer que é para você se consertar, porque se você pegar esse caminho, daqui a pouco você não para com ninguém, você constrói uma história ruim, seus filhos vão crescer, cada filho com cada mãe, ninguém vai respeitar você como homem, na sua velhice ninguém vai te amparar. Desculpa, não é o diabo que está mandando eu falar um negócio desse, porque o diabo não quer que esse cara se conserte. O problema é que, como eu vou sair do culto e vou para o motel furunfar, o que acontece? Eu estou armado contra o pregador. O problema não sou eu querendo pegar a garota, o problema é o meu pastor, que deve estar mandando indireta para mim, porque não tem coragem de falar comigo. Deu para perceber a desconstrução? Deu para perceber a guerra de narrativa? Porque é o seguinte, o certo não era o pastor precisar falar no púlpito, o certo era eu chegar e falar assim: pastor, me ajuda porque eu não estou conseguindo vencer a tentação no meu namoro. Já está viciado no erro. Era para ser assim, cara. Entende? Mas aí também tem aquela situação, hoje, exemplo, gabinete pastoral. Não, aí é diferente, aí é diferente. Eu já sei onde você vai falar. É diferente. Sai do gabinete, começa o culto, o pastor sobe lá no culto e... Aí é diferente. Porque olha só. Porque olha só, aí é diferente, Pera aí, olha só. Primeiro. Isso está acontecendo muito. Então, primeiro que olha só, é bom a gente lembrar o seguinte: se o pastor ele for pensar assim, eu vou pregar contra pecado, mas eu não posso pregar contra fumo, porque o Fernando fuma escondido, o Fernando está aqui. Eu não vou pregar contra adultério, porque o Luiz Cláudio traiu a mulher, né? Porque assim como a gente tem gabinete, eu sei disso. Não vou pregar contra adultério, porque o Luiz Cláudio traiu a mulher. Eu não vou pregar contra a violência doméstica, porque o Jefferson bateu na Janete. A Janete que bate no Jefferson. Aí o que acontece? Assim, se o pastor for usar esse critério, ele não vai poder pregar contra pecado nenhum. Não vai, não tem como. Então assim, uma coisa é pregar contra pecado, outra coisa é falar de um jeito que é assim, como é que eu posso dizer? É como se ele tivesse contra o pecador. Essa é a parte que é o problema. Porque observa bem, raciocina comigo. Se é porque assim, não sei se dá para vocês entenderem. O pastor, ele não conhece só o seu pecado de gabinete. Ele conhece o pecado de um monte de gente. Alguns ele conhece porque a pessoa foi lá pedir ajuda. Alguns ele sabe porque ele não nasceu ontem.
E outros eles. Não, Mas olha só, não tem só alguém falou. Não tem só alguém falou. Observa bem, tem coisas que você olha, por exemplo, tem casais de namorado que se comportam de um jeito no culto que, pô, peraí, tem liberdade demais aqui. Aquilo já, assim, é difícil você olhar sei lá, não parece alguma coisa. Por exemplo, tem aquela situação, um olhar de um irmão para uma irmã, ou de uma irmã para um irmão. Cara, tem olhar que é sinistro. Tem olhar que é maldoso. Então é o seguinte, não precisa nem de rádio peão. E a rádio peão tem um quê de covardia. A gente só bota na janela o nosso inimigo. Os nossos amigos a gente protege. O nosso amigo a gente protege. Então, burra o pastor que entra nessa. Entendeu? Porque você hoje está falando do Gilson para mim, porque você quer me usar para atacar o Gilson. E aí o que vai acontecer? Eu vou ser duro com o Gilson, você está de boa porque você me usou, e depois você ainda fecha com o Gilson para falar assim, como é que pode, né, pastor, é tão duro. Só que o Gilson não sabe que você que vendeu a situação dele para mim. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, o assim diz o Senhor é um negócio que, lembra de Elias? És tu perturbador de Israel. Elias era um homem de Deus, mas ele denunciava o pecado de Acabe. Então Acabe não via Elias como homem de Deus. Acabe via Elias o quê? Como um camarada que assim, esse cara ele quer atrapalhar a nossa paz. Deus quer que a gente seja feliz. Lembra da profecia de Micaías? Quando, por exemplo, Josafá quer ir para combate, e aí ele vai e fala assim pro rei, eu preciso de um profeta. Pode ir, Deus é contigo, vai dar tudo certo, tal, já deu certo, é isso aí, demorou. Aí acontece, não tem mais ninguém não, tem um, mas esse cara só fala coisa contra mim. Observa, ele não conseguia entender que o cara era profeta de Deus, ele entendia que o cara era um adversário. Então, não sei se dá para perceber, Deus está sempre falando, a pergunta é se tem gente ouvindo. Essa é a questão, entende? Então, eu não sei se deu para vocês perceberem que assim, eu não estou aqui defendendo, né, um ataque covarde que alguém possa vir a fazer do púlpito. É como, por exemplo, imagina, poxa, eu sei de um casal que está passando por uma luta para se perdoar por causa de um adultério. Até mesmo quando eu vou pregar contra pecado, se esse casal está ali, eu até tento falar de outros pecados, porque para falar daquele, eu sei que eu estou causando mais dor ali, porque aquela mulher está querendo perdoar aquele cara está querendo perdoar aquela mulher, está uma situação difícil. O coração pastoral faz isso com a gente. Agora, às vezes tem um adúltero sentado lá, o safado não contou para ninguém, o pastor está pregando de bucha, inocente, não sabe, Deus deixou o pastor vendido na parada, Deus botou a palavra no coração do pastor, mas não contou para o pastor o que está acontecendo. O pastor pregou e o miserável que está lá, ele pensa o quê? Lá, ele está sabendo, mas ele não é homem para dizer na minha cara. Eita. Só que às vezes o pastor nem sabe, entende? Eu já preguei numa igreja uma vez, que quando eu terminei de pregar, o pastor foi fazer uma reunião com os diáconos, para dizer que não tinha conversado nada comigo. Eita. Eu era visitante na igreja, mas na cabeça do crente, o que o pessoal pensou? Pastor deu a planta. Deu para entender? Entende? Eu, por exemplo, preguei num aniversário de uma igreja, deve ter mais ou menos uns 2 ou 3 meses, que teve uma hora que eu não sei nem o que eu falei o negócio, uma dona olhou assim para minha cara e olhou para o pastor que estava no púlpito. Aí depois o pastor me explicou que ele tinha tido uma reunião com a liderança, essa irmã, eu não sei se ela era o assunto, ou se ela tinha a ver com o assunto, ou se ela era da liderança, e também não tem nem que saber sobre isso. Eu sei que ele falou para mim o seguinte, irmãos, olha, eu não conversei absolutamente, assim que eu terminei de pregar, foi reunião, né? Esse não, eu terminei de pregar, irmãos, eu não conversei absolutamente nada com o pastor.
Aí, por exemplo, eu tive ele para me dar uma livrada dessa. Agora, pensa bem, se eu sou o pastor da igreja e faço isso mesmo sem saber de nada, fica difícil alguém acreditar. Só alguém que está com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Alguém que está como Acabe vai dizer o quê? Lá vem aquele cara que só fala coisa contra mim. Ou lá vem o perturbador de Israel. A gente quer ter uma vida de paz e ele fica cutucando a nossa consciência. Então é importante pensar nisso, né? E aí, voltando para cá para o texto, né, de José Luiz Sicre, né? Então, em relação à questão do texto que nós vimos aqui, deixa eu ver. Então, essa concepção de predição, ela tem que ser uma concepção superada, por quê? Porque senão na nossa cabeça o profeta é só o cara que fala o futuro e que adivinha o que está acontecendo lá na casa da irmã Joaquina em Nova Iguaçu. Não, o profeta é aquele que é o seguinte: olha, do jeito que isso aqui está, vai acontecer isso, isso e isso. Deus não aprova isso que você está fazendo. Está entendendo? É aquela questão de, olha, continua nisso que você está fazendo. O mundo todo pode estar contra você, mas Deus está do seu lado. Então assim, o profeta, ele não é um cara que fala apenas do que está lá no futuro ou do que está oculto aos nossos olhos, mas a questão do que está acontecendo no momento. É aquele caso, você está lutando para ser fiel à sua esposa. Sua esposa é uma jararaca, fedorenta, faladora, fofoqueira, né? E o que acontece? A colega de trabalho é legal, é simpática, está te escutando, não sei o que lá. E aí você está ali na luta para se manter fiel. Quando o profeta chega para você e fala assim: continua nessa tua força, que Deus vai honrar a sua fé, ele está falando de algo do presente, entende? Não é aquela coisa do tipo, olha, porque amanhã, daqui a 20 dias, daqui a não sei o que lá, porque na cabeça do pessoal é mais ou menos assim. Ou então, olha, Deus está vendo você lá naquele lugar, e parará. Assim, a questão principal não é essa. Às vezes essas coisas é mais para quê? Para dar temor na pessoa, e a pessoa, só pode ser Deus mesmo. Deu para entender mais ou menos onde eu quero chegar? Pastor, o senhor usou um profeta para mim, ele falou: Deus me levou agora naquela situação. O relógio está certo, né? Naquela situação assim, da seguinte forma: Deus me levou dentro do pensamento daquele homem lá, e o pensamento dele é esse, e Deus não vai aliviar o lado dele. Eu falei assim: meu Deus, o que é isso? Aí ele começou a falar, eu falei assim: poxa. Aí eu fiquei quieto, né? Quando foi determinada a chance, estava lá para falar: não sou o não. Eu quero pedir ao Senhor da seguinte forma: eu estou lhe pedindo perdão, e quero que o Senhor me perdoe por um ato que eu participei, da seguinte forma: tudo que o Senhor falou de mim com alguém, mas tudo que o Senhor falou de mim para alguém, eu lhe perdoo também, e tudo que o Senhor praticou contra mim, eu lhe perdoo também. Amém? Aí ele olhou assim, ficou assim, passado, porque eu sabia que o profeta, eu confiei no cara. Eu sabia que ninguém sabia que aquilo, Deus me levou dentro do pensamento dele lá. Olha só, isso não é para qualquer um, não. É só intimidade com Deus. E hoje está tudo no mar, está um azeite. E agora, se eu não chego, e a coragem vai chegar para falar? Mas Aí foi, glória a Deus, hoje está tudo uma tranquilidade. Enfim, mudou tudo. Mas rapaz, entende? E aí, é importante a gente observar, né, o seguinte, que de acordo com o que a gente observa aqui, se a gente pegar, né, os profetas como Amós, Isaías, Oséias, a gente vai ver a questão, né, do futuro, né, do castigo que vem, da salvação que vem. Mas aí a gente percebe que a referência ao futuro brota de um contato íntimo com o presente, como resposta aos problemas inquietantes do momento histórico vivido. De qualquer modo, ainda que concedêssemos uma importância preponderante à ideia do futuro nos profetas, isto não tem nada a ver com a concepção dos mesmos como adivinhos.
Em ordem cronológica, a imagem de adivinho cedeu o lugar à do profeta como anunciador do Messias. No fundo, é uma versão atualizada da ideia anterior. O profeta continua voltado para o futuro, mas uma só coisa monopoliza sua atenção: a vinda de Jesus e a formação do novo povo de Deus. É a imagem proposta por São Jerônimo para Isaías, que a maioria dos cristãos considera válida para todos os profetas. Não se estranhe, porque até o evangelista Mateus, por exemplo, vê cumpridas já na infância de Jesus 4 profecias: a de Isaías, de Miqueias, de Osés, de Jeremias, remontando aos profetas, inclusive, o sobrenome de Jesus. Assim se cumpriu o que disseram os profetas, que se chamaria Nazareno. Também o aparecimento de João Batista cumpre uma antiga profecia de Isaías, como também a manifestação de Jesus na Galiléia. Em Lucas, os profetas ajudam a explicar o misterioso desígnio de Deus, que se manifesta na morte e ressurreição de Jesus. E a vinda do Espírito em Pentecostes supõe o cumprimento do que foi anunciado por Joel. Todavia, por mais profunda ou justificada que pareça esta imagem, é tão limitada ou mais que a anterior. A maioria dos profetas não anunciou nada sobre o Messias. Seus livros contêm palavras sobre Moabe, uma pequena cidade desaparecida há séculos, do que sobre o Salvador dos últimos tempos. Então, assim como o profeta nem sempre vai ser o vidente, o adivinho, nem sempre vai ser o cara que vai falar do Messias, né? A questão do profeta é aquele que é porta-voz dos oráculos de Deus. Profecia é o seguinte: é algo que vem de Deus e atravessa o homem. Não é uma coisa de particular elucidação, né? Não é aquela coisa do tipo: olha, eu tenho essa leitura da realidade e pronto, vou falar. Não, não é bem assim. Deus está falando. É desse jeito. E aí, a imagem anterior se manteve em vigor durante séculos e ainda não desapareceu completamente. Mas no século XIX surge uma nova, romântica como a época, que apresenta o profeta como um solitário. Para tanto, não faltam argumentos. Jeremias, em colóquio com Deus, diz de si mesmo que nunca me assentei num grupo de gente alegre para me divertir, forçado por tua mão, me assentei sozinho. Jeremias penou, né, gente? Assim, na mentalidade de hoje, Jeremias seria um cara que as pessoas diriam que Deus não chamou. Ninguém escutava Jeremias, profetizava coisa desagradável, era impopular, né? Então, assim, eu fico imaginando como é que devia ser o estado emocional de Jeremias pela sua fidelidade a Deus. Eu fico imaginando. E o próprio Deus, quando o chama, fala que o chamou para quê? Para derrubar tudo que ele não construiu e para arrancar tudo que ele não plantou. Olha o ministério do cara. Eu não gosto nem de pensar numa situação dessa, né? E aí, diante desse caso aqui, e o que a gente pode observar é que pode parecer retórica, torna-se trágica a realidade em Elias, que já desde o princípio aparece escondido numa torrente. E aí, lá, lembra, em Querite, né? E aí nisso, e se vê transportado pelo Espírito nos momentos mais inesperados. Poucas vezes haverá existido um profeta com um auditório tão numeroso e qualificado como Elias no Monte Carmelo, o rei, 450 profetas de Baal e o povo. Todavia, é um momento de solidão suprema diante de todos, que alcança seu ponto culminante na fuga posterior para o Horebe, quando por 2 vezes diz ao Senhor: fiquei somente eu e procuram tirar minha vida. Então é interessante, se você quer trazer para si a ideia de profeta, é bom você lembrar que é o seguinte: ser profeta não é esse negócio mamão com açúcar que essa rapaziada faz. Eu profetizo um carro zero para você, eu profetizo muitas bênçãos. Pô, imagina, você chega, olha só, você chega no púlpito e fala assim: eu vim a este lugar para profetizar bênçãos. Pô, tu já ganhou todo mundo. É mole. Agora pensa na situação de Elias.
o perturbador de Israel. O rei já estava mordido com ele. Imagina, não vou nem dizer o presidente da república não, imagina o prefeito da sua cidade, imagina o matador do seu bairro. Vocês não podem entender? Você não precisa ir muito longe não. Imagina de repente o diretor da faculdade onde você dá aula. Entende? Imagina seus cunhados, ou seja, por menor que seja, imagina os seus filhos mordidos com você, por causa das orientações espirituais que você dá. Não dói? Agora imagina Elias, o rei, a rainha, e naquele auditório enorme, né? Então a gente tem 850 pessoas, porque tem 450 profetas de Baal, mas tem 400 de Astarote. Então o que acontece? Aí, isso. Aí o que acontece? Você, por exemplo, tem 850 profetas. Os 850 profetas são profetas contratados do rei. Imagina, olha só, você prega um troço desagradável, só você. E aí, no culto seguinte, uma outra pessoa, não, trovão não é, com esse barulho não é. Aí acontece, você sozinho prega uma coisa desagradável. No culto seguinte, uma só pessoa prega uma coisa agradável. Já não te deixa numa situação desconfortável? Agora imagine o que é você ser o cara que prega um negócio desagradável e ter 850 caras que também são chamados de profetas. Por exemplo, imagina a cena: Deus sabe quem é quem, Deus sabe quem Ele chamou, mas aos olhos humanos, todos vocês são pastores. Para quem está ouvindo, todos vocês são pastores. Quem não viu vocês fazer uma bandalha, todos vocês são pastores. Quem viu já desconfia, mas quem não viu, todos são pastores. Então, se um manda ali, né, uma trauletada desagradável, e os outros, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, e os outros 5 trazem melzinho na chupeta, o que o pessoal pensa? Esse cara é problemático, deve ter algum transtorno mental, tá entendendo? Brigou com a mulher, é um frustrado na vida, tá entendendo? Não deve ter, não conseguiu completar a carreira que ele tinha na juventude dele, deve trabalhar no negócio que não gosta, assim, deve ser um cara que assim, está injuriado porque teve filho novo e aí nisso não pôde construir uma renda, precisou ficar trabalhando de subemprego para sustentar o filho. Ou seja, vão tentar fazer de tudo para desqualificá-lo por causa disso. Agora, observa bem, Elias, naquele monte de gente, está sozinho. E eu fico imaginando, se os 850 profetas eram contratados, devia estar bem arrumado, devia estar bem alimentado, devia ser até bochechudo. Agora eu fico pensando em Elias mal vestido, talvez mal cheiroso pela roupa que vestia, né? Sozinho. Aí eu digo, mas desceu o fogo do céu. Tá, desceu o fogo do céu, e aí você pensa assim, agora vem um avivamento, todo mundo vai se converter. Não, mesmo com tudo isso, a mulher fala o quê? Esse cara vai morrer. Imagina que você, como pregador, Deus te usa, Deus faz, Deus acontece, e aí você pensa assim, agora a coisa flui. Não, pelo contrário. Imagina uma situação dessa. Ele tem um auditório enorme, mas está sozinho. Ele tem um monte de gente para ouvi-lo, mas está isolado. Então daí onde vem essa ideia romântica, de acordo com o ciclo do século XIX, de um camarada que, por exemplo, você olha para ele, né, e vê nele o quê? Alguém que, né, e aí lembra da palavra do profeta? Quem creu em nossa pregação? Deus estava usando a gente, mas quem creu em nossa pregação? Né? Deu para entender? Geralmente o profeta só é crido depois que a casa cai, porque até o povo ser levado para o exílio, ninguém dava crédito aos profetas. Imagina João Batista. Imagina, olha só, o cara consegue lotar, a igreja dele enche no deserto. Qual é o final do cara? Perder a cabeça. Na mentalidade de hoje, alguém vai dizer, se ele fosse homem de Deus,
Deus não deixaria isso acontecer. Essa é a mentalidade mercadológica que vê tudo em torno de números. Entende? Aumentou membro, Deus abençoou. Diminuiu o dinheiro, Deus não está abençoando. E não necessariamente a fidelidade a Deus, há comprometimento com a palavra. Então essa é a questão principal, né? Daí onde esse cara fica sozinho. Por quê? Primeiro porque a gente vive num mundo anti-Deus. No mundo anti-Deus, dificilmente você vai ter apoiadores. A sua carne já não te ajuda, imagine a carne dos outros. Ué, vamos e venhamos. Sua carne te ajuda? A minha não me ajuda. A carne dos outros que vai me ajudar? Não vai. E aí nesse caso, a gente, por exemplo, vai reparar que o essencial nessa concepção romântica não é naturalmente a solidão física, por mais sugestiva que pareça ser, mas sim essa vivência espiritual que situa o profeta muito acima de seus contemporâneos, introduzindo uma ideia de Deus e de religião. Numa cultura como a do século XIX, marcada em grande parte pela dialética hegeliana e pelo evolucionismo darwiniano, não é raro que o profeta seja considerado como um ponto culminante da evolução religiosa da humanidade, atingindo uma meta tão alta que o separa radicalmente de todos e o isola em sua mesma grandeza. E aí então a gente vai observar aqui que desde que se divulgou essa imagem do profeta, do cara solitário, a situação mudou muito. Ninguém mais se atreveria a falar dele como um solitário que descobre no íntimo do seu coração a ideia mais sublime de Deus e do bem. Hoje, o profeta aparece enraizado numa tradição, filho de uma cultura e de uma época marcado no bem e no mal pela linguagem, gostos e instituições do momento em que vive. Sem dúvida, muitos deles foram geniais e é impossível superfaturar sua contribuição para a história religiosa da humanidade. Também é certo que determinados momentos de sua vida foram vividos em profunda solidão diante de Deus, como revela o trágico oráculo do Vale da Visão, Isaías 22, versículos 1 a 14. Ou podemos supor dos meses de Jeremias na prisão. Imagina, cara, você está preso porque você está fazendo a vontade de Deus. Ô, gente. Está preso porque falou a verdade. Ó, eu, por exemplo, eu não sei se foi Sócrates que disse isso, eu não sei, mas eu ouvi alguém falar que quando Sócrates estava para ser condenado a beber um veneno chamado cicuta, porque diziam que ele era corruptor da juventude, porque no tempo de Sócrates havia os sofistas, e os sofistas não tinham aquela preocupação com a verdade em si, mas com a questão dos argumentos. Vamos pensar num advogado hoje que vai ter a perspectiva da defesa ou da acusação. O fato é o mesmo, mas a perspectiva é outra e o desfecho pode ser outro, e o júri vai ter um outro desfecho por causa do argumento, ou de repente da própria mídia, quando ela desconstrói alguém ou quando ela bota alguém como herói, né? Então é algo do tipo. E aí, diante de uma situação dessa, Sócrates ficou rotulado como corruptor da juventude e foi condenado a beber veneno. Conta-se que um dos seus discípulos falou assim: mas essa condenação não foi justa. Disse que ele olha para o discípulo e fala o seguinte: mas você queria que eu fosse condenado justamente? Porque se ele fosse condenado justamente, significa que ele merecia aquela condenação. Então, eu acho que a parte que conforta o coração do profeta é o seguinte: esse mundo não me merece, porque estão precisando forjar algo, estão precisando fazer uma guerra de narrativa, estão precisando caluniar, estão precisando mentir, estão precisando fazer tudo isso, porque na verdade não me derruba. Entende? Ou seja, Acabe sabe que ele é o idólatra, então ele tem que me desconstruir, ele tem que fazer uma outra narrativa. Eu tenho que ser o cara que perturba a paz, em vez de ele ser o camarada que leva o povo para a apostasia. Deu a perceber a questão da solidão do profeta? Então, gente, isso eu acho fenomenal. Aí eu pergunto, esse bando de gente que fica dizendo que profetiza para lá e para cá, que faz ato profético e tudo e tal, será que toda essa gente
Tem consciência dessa solidão? Tem consciência dessa angústia? Tem consciência do que é você estar isolado? Só Deus está do teu lado, mais ninguém, às vezes nem a família. Se bobear, às vezes até a mulher fala assim: cara, tu é doido, como é que tu fala um troço desse? Ou então os filhos falam assim: meu Deus, meu pai arrumou um problema ontem, mãe. Mãe, conversa com ele, papai tá maluco. Tá dando para entender? Então, ou seja, o profeta, ele é esse cara, né? É como o caso, por exemplo, João Batista. A igreja de João Batista tá bombando, até que ele chega no membro rico e fala assim: não é lícito você ficar beliscando a mulher do teu irmão. Já era. Enquanto ele não se meteu com o membro rico da igreja, a coisa estava boa. Mas ele vai falar: cara, tu tá dando uns amassos na dona aí, não era para você fazer isso. Pronto. Aí o que acontece? Herodes até o via como homem de Deus, mas a mulher dele, o que? Filha, pede a cabeça de João Batista. Aí, né? Então, a gente, por exemplo, precisa estar atento a essa questão. E a gente observa que, assim, tivemos diversas imagens para profeta. Nós, por exemplo, vimos algumas questões aqui, como o caso do adivinho, vimos o caso do anunciador do Messias, vimos o caso do solitário, e agora nós vamos para o reformador social. E aí, em relação à questão do reformador social, deixa eu ver aqui, a respeito do reformador social, muito ligada à imagem anterior, né? Porque a imagem anterior é do profeta como um solitário, que faz demasiadas concessões aos gostos e ideias de uma época, para que possamos considerar válida. E o reformador social tem muito difundida essa ideia em nossos dias, né, que é o que? De revolucionários sociais. É muito comum revolucionários sociais, o reformador social, o profeta enquanto reformador social. Você vai ver principalmente em algumas linhas teológicas de alguns professores nossos, que vão ver o profeta como o camarada que, assim, ele é a resistência contra o sistema, é o cara que bate de frente com o status quo, né? Então é uma mentalidade mais próxima de nós. E assim, diante desse caso aqui, a gente vai observar o seguinte, né, que é fácil compreender a sua difusão. Já as tradições mais antigas fizeram Natã enfrentar Davi por causa do assassinato de Urias e o assassinato com Batseba. Elias recrimina Acabe por ter se apoderado da vinha de Nabote. Não sei se vocês lembram, né? Acabe queria a vinha de Nabote, e aí nisso vem Jezabel, vamos tentar comprar, Nabote não queria, então vamos matar Nabote, família real, a gente fica com a vinha, pronto, está resolvido. O profeta vai cair